Segunda temporada de Round 6, Ji-Han, o protagonista, de volta pro jogo, novas regras no jogo, possibilidade de parar no meio ali e levar o dinheiro embora, novas dinâmicas, novos jogos e o jogo sendo pausado no meio com uma rebelião que não tem o destino esperado ali pra Ji-Han, mas a vida do Ji-Han é poupada. E agora, o que vai acontecer? Eles vão colocar ele de volta num jogo ali pra assistir todo mundo ser morto na frente dele? Eles vão levar ele pra uma sala e agredir ele? E o policial lá fora com o grupo? Por que eles não descobriram a ilha até agora? Eles vão conseguir descobrir? Pois é, meu querido, vamos explicar e analisar tudo sobre essa segunda temporada, inclusive explicar o final. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, é pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo agora sobre Round 6, segunda temporada, né? Que aí 3 anos depois está de volta, com menos episódios, com uma dinâmica parecida, mas ao mesmo tempo diferente, e com um final que não conclui muita coisa, porque o final mesmo é na terceira temporada. Vou explicar tudo, mas antes, deixa esse like, ajuda demais na divulgação disso aqui, e já vou trazer outros vídeos com mais teorias e pontos também, então fica ligado, se inscreva no canal pra você não perder, e vambora, porque tem muita coisa pra gente poder falar. E é o seguinte, depois de muito tempo de espera, no caso muito tempo mesmo, temos a segunda temporada dessa série, que assim, o próprio criador já disse, né, admitiu que fez muito por conta do dinheiro e resultados que a primeira deu. E assim, de cara, uma temporada que desde antes de assistir, a gente já tinha falado pelas análises que seria uma história passageira aqui, que não teria conclusão de nada nessa segunda temporada. Até porque já foi adiantado que a terceira que vai ser a última e que já tá gravada, volta em 2025. Mas assim, esse aqui é um vídeo com spoilers sobre essa segunda temporada. No momento que você tá vendo isso aqui, eu já assisti todos os episódios o mais rápido possível, e o final pra gente poder explicar ponto a ponto do início até o fim. Então fica o alerta, mas vamos para minhas considerações iniciais aqui. Primeiro, que eu quero dizer que temos uma temporada que lembra muito a primeira no quesito tensão, e diversos momentos de tensão que você não esperava tanto. Outros são até previsíveis, porque é o jogo de volta e tal, então acaba ficando previsível diversas coisas que vão acontecer ali. Mas por outro lado, eles conseguem criar novas formas de tensão e coisas sinistras que já te chamam a atenção. Por exemplo, no próprio início, né, demora 3 episódios aí pra gente começar o jogo de volta. O início já traz elementos de tensão muito sinistros, por exemplo, com o próprio recrutador lá contra o Ji-Han. O momento que eles estão frente a frente ali, que tem a questão da roleta russa, então sem ter entrado no jogo ainda, já tem um jogo novo. E assim, é a temporada que tem um grande foco diferente de não ser nada extremamente novo no jogo. É o foco do Ji-Han tentando convencer as pessoas a quebrarem o jogo. De início ele tem uma missão que dá errado, que ele parte pro plano B depois. Tipo, já adianto aqui como ponto de análise que a trama inicial, que é ele recrutando toda aquela milícia, aqueles soldados, o policial lá que tá vivo e tudo mais, a missão deles rastrearem ele e pegarem o pessoal fazendo o jogo no ato pra terem provas, isso aí já ficou guardado. O início era essa missão, acabou que isso não foi concluído nem tão desenvolvido nessa temporada e ficou pra terceira. E apesar de eu estar gostando, eu achar que a série tá mantendo o nível, esse aqui já é uma primeira crítica minha. A questão do pessoal lá fora, dos soldados, da milíciazinha lá tentando fazer alguma coisa, ali poderia ter sido um pouco melhor desenvolvido, ficou muito por cima, né? Mas isso já tava completamente sujeito de acontecer por ser uma temporada de ligação. A gente já tem a temporada definida que é a próxima, já foi gravado tudo junto, afinal, então a tendência é que essa realmente não seja nada conclusiva, é só brechas e cliffhangers ali pra deixar todo mundo ansioso. Ainda bem que a gente não vai precisar esperar tanto tempo, mas vamos ponto a ponto aqui. Eu gosto de temporadas que começam assim, a gente já começa direto ao ponto do Ji-Han lá no aeroporto voltando, que pra quem não se lembra, né, na primeira temporada, ele jogou todo o jogo ali, ganhou, né, descobriu quem tava por trás de tudo, que era o senhor lá, né, o Oh Eun-nam, né, no final das contas era ele que era o líder daquilo tudo, que no final o Ji-Han, mesmo com todo o dinheiro, presencia a morte dele. E uma das grandes dúvidas que já ficaram, né, a partir da primeira temporada é quem que ia liderar o jogo depois da morte dele, e aparentemente foi pro que era mais óbvio. O frontman, né, que é o cara da máscara preta, que é o cara que inclusive é o irmão do policial, que a gente viu na primeira temporada, ele era meio que só o líder, né, meio que o gerente do lugar, que fazia o jogo acontecer, mas não é ele que comandava tudo. Agora, nessa segunda temporada, é ele que comanda tudo. Meio que a sucessão do negócio passou pras mãos dele. E a gente já vai falar mais sobre ele, até porque ele é extremamente importante nessa temporada, né? Assim, aqui a gente tem um ponto, né, que complementa a primeira temporada do Ji-Han decidindo voltar e não seguir sua vida normalmente. Não quer seguir com os 45 bilhões de wons tranquilamente, com tudo isso acontecendo e essas pessoas morrendo. O fato de, no final da primeira temporada, mesmo depois de ter ganho o jogo, ele ter visto que o recrutador tava lá ainda recrutando pessoas, né? O fato dele ter visto isso significava pra ele, então, que os jogos ainda estavam acontecendo. Então bateu um clique na cabeça dele, tipo, não posso deixar isso continuar. Vou voltar e utilizar todo o meu dinheiro e todos os meus esforços pra isso. E pra isso o quê?
destruir o jogo, barrar o jogo. Então por isso que ele volta. Mas assim, a gente já tem um ponto interessante logo nesse início, né? Antes dele tirar o cabelo vermelho e tal, dele descobrindo o chip, que ele tava sendo rastreado. Uma revelação importante que a gente ainda ficou um pouco na dúvida depois, né? O pessoal, mesmo depois da pessoa ganhar o negócio e ir embora, eles meio que ainda fazem o controle, né? O pessoal do jogo ainda ia ficar rastreando esse cara no mundo. Então ele não ia estar completamente livre. Tem esse ponto. Outras pessoas que ganharam não estão completamente livres do mundo ali, lindamente. Aqui já é uma questão importante, ele tirando esse chip. Mas nisso a gente já avança para um outro ponto bem interessante, que é do Jung-ho, né? Do policial disfarçado da primeira temporada, que ele descobriu que o frontman é o irmão dele. No final, ele acaba tomando um tiro do irmão dele, cai lá de cima, mas tomou tiro no ombro, de propósito. Quem acompanhou o canal aqui em 2021, quando eu analisei a primeira temporada, eu mesmo falei, esse cara não morreu. O irmão dele estava acostumado a dar tiro na cabeça das pessoas pra matar mesmo. No caso, ele atirou no irmão no ombro. Isso significa que ele não atirou pra matar. E assim, aqui a gente acompanha a nova carreira dele, né, que não pode mais ser da polícia, então ele agora é guarda de trânsito, que é quase um policial ainda, mas que ele esconde as coisas. A gente vê que as pessoas realmente não acreditaram nele, nem nada do tipo. A gente tinha visto isso na primeira temporada, só que tem um ponto. Ele se lembra que o frontman é o irmão dele. Ele se lembra que foi o irmão dele que deu um tiro nele. Só que quando perguntam pra ele quem que foi, o que aconteceu, ele simplesmente esconde. Não, eu não me lembro, não, e tal. Aí fica esse ponto em aberto. Por que que ele não entrega que é o irmão dele? Um ponto que eu penso dele não querer entregar que é o irmão dele pras outras pessoas e autoridades é porque as autoridades não vão dar credibilidade nenhuma pra ele. Se os caras já não estão dando credibilidade com ele tomando um tiro e tal, e pela ausência de provas, quanto mais ele revelar que é o irmão dele que tá por trás, fica pior ainda. Esse é um dos pontos, e também tem a ver com traumas e tudo mais que é construído aqui. E assim, já pra adiantar, a história é mais aprofundada e tem mais pontos explicativos, mais nesses primeiros episódios até começar o jogo, porque depois, a partir do episódio 3, quando começa o jogo, tudo fica mais simplificado e flui de uma forma mais rápida. Até na análise aqui, a gente vai fluir mais. E aí a gente tem, né, essas duas pessoas em comum que querem acabar com o jogo, de um lado o Ji-han contratando o máximo de pessoas pra acharem o recrutador, gastando o máximo do dinheiro possível que ele tem pra poder fazer isso, pra poder encontrar com muito trabalho, enquanto o Jung-ho tá lá, pagando o cara do barco pra poder tentar encontrar a ilha por 2 anos e não encontrando nada. E tudo se avança até o recrutador finalmente aparecer, só que agora com um novo método ali pra poder chamar a atenção, que é ir principalmente nos moradores de rua e oferecer pão ou loteria, que inclusive é o nome do primeiro episódio. De um lado tem o pão, que é a comida garantida pra pessoa, do outro lado é a loteria, que é a sorte pra pessoa. Só que se ela não conseguir nada na raspadinha, que é o mais provável, ela também fica sem nada. E é basicamente isso aqui que já começa a construir a crítica social da série e a crítica social que o próprio jogo dentro da série faz, e tem esse entendimento desde a primeira temporada. O jogo é feito com base na maldade da sociedade e na forma como as pessoas pensam errado. Um dos fatores que justifica o porquê que o recrutador tá fazendo isso aqui agora é muito como pesquisa de campo, é muito pra provar como as pessoas pensam de forma errada. O cara tá lá, morador de rua, precisando de comida, de forma emergência e tudo mais. Tem a comida na frente dele, mas ele ainda prefere a ganância do que pode dar algo pra ele, mesmo que não seja certo, mesmo que tenha a chance dele ficar sem nada. É a mesma coisa de dentro do jogo. Dentro do jogo é exatamente isso aí. A pessoa na vida real, por mais que esteja devendo, se lascando, correndo risco, ela tem a vida garantida. Mas quando se oferece uma oportunidade de 1 a cada 456 pessoas ela ficar rica, a pessoa, pela ganância, ela vai e aposta nisso. E essa temporada mostrou mais ainda da ganância com o aspecto que tem lá dentro do jogo, que é de poder pausar o jogo, né? Aquela votação pra poder interromper a cada jogo que acontece. Isso foi um elemento bem interessante pra dar uma dinâmica diferente pra série. Só que assim, eu preciso falar muito também sobre a capacidade do recrutador sendo mostrada aqui, né? Ele lutando com os caras, dando conta dele sozinho. E mais ainda, como esse recrutador foi realmente a pessoa perfeita escolhida pra esse negócio, porque ele é um psicopata maluco. Como eu disse, logo no primeiro episódio, sem ter o advento do jogo, sem ter entrado lá, a gente já tem um jogo aqui fora, que ele mesmo promove, que é uma forma de mostrar que veio, punindo os caras ali, propondo uma roleta russa, né, e invertendo a roleta russa, causando uma morte. Como ponto de análise, essas cenas da roleta russa, logo no início, já trazem aquele ponto de horror e de surpresa logo no primeiro episódio da temporada. Já é meio que uma inovação, mesmo que de leve, é uma inovação do padrão que a gente teve. E aqui a gente tem mais disso, quando o Ji-han fica frente a frente com o recrutador e eles vão fazer a roleta russa de fato, a clássica, que já é um momento ímpar, já é um momento sensacional, porque mostra como esse cara é psicopata, mas por outro lado, mostra também como o Ji-han não tá nem aí pra nada. Todo o medo que ele tinha na primeira temporada, ele já tá perdendo. Ele segue nos cliques da roleta russa tranquilamente e só vai sentir algum medo no final, quando já tá ali 50-50 de chance pra cada um morrer. E aí você pode se perguntar, tá, mas por que que o recrutador aceitou se matar ali? Ele sabia que tinha uma
bala só, que tava certinho ali na agulha, por que que ele simplesmente não virou pro Ji-han e atirou? Porque ele é fiel à causa, ele é fiel ao jogo, ele não quebra as regras. Isso tem muito a ver com o psicopatismo do cara, de ser fiel nisso tudo. Se ele fosse uma pessoa normal, ele não faria isso. E assim, indo pro episódio 2, a gente já tem a conexão do Ji-han com o Jang-ho. Finalmente eles se encontrando e alinhando a causa, criando esse projeto de juntos descobrirem o local. E assim, ao mesmo tempo aqui a gente já vai tendo a construção um pouco melhor da relação do Jang-ho com o irmão dele, que é o frontman, o cara de máscara preta. Aqui ele apresenta um pouco do drama da sua família, né, que o irmão dele, que é o líder lá, ele é adotado, que o próprio Jang-ho no momento da vida ficou doente e precisou de um rim, o irmão dele doou pra ele. Só que a grande treta aconteceu quando o próprio irmão dele, que é o líder lá, né, o frontman, precisou ajudar a esposa, que também ficou doente, e aí ele já não podia fazer nada. Então ele guarda um certo rancor do irmão, pelo que aparenta aqui, e também guarda muito rancor da mãe, da família, pontos que colaboram pra explicação do porquê, então, o cara foi embora da família, o frontman. E uma coisa também que vale adicionar de explicação que essa temporada não traz, mas que a primeira trouxe indícios. Na primeira temporada, antes do rosto do próprio frontman, né, do irmão do Jang-ho, aparecer pela primeira vez, dele ser revelado e dele atirar nele, o Jang-ho, ele entrou lá como infiltrado, então ele virou um dos soldados infiltrados e conseguiu acessar os arquivos dos antigos jogadores, inclusive os antigos vencedores. E lá, o que ele acha interessante? Ele vê o arquivo do próprio irmão dele. Isso aqui depois não é traduzido na própria série, mas páginas, fóruns sul-coreanos traduziram. É os registros do próprio irmão dele, do frontman, do líder atual, que jogou anteriormente e foi um dos ganhadores. Então, provavelmente, depois da treta, do desconforto com a família, ele saiu, foi pra esse jogo mesmo, pra poder lidar com tudo isso sozinho, ganhou o dinheiro e aí recebeu essa oportunidade de liderar ali. Provavelmente quem convidou ele pra liderar foi o Oh Il-nan, que era o velhinho que morreu na primeira temporada. Mas aí a gente tem que avançar, né? Porque enquanto isso, ainda no episódio 2, a gente tem a boa parte da construção da história da Noe, essa nova personagem que traz uma nova perspectiva. Porque por meio dela, o que parecia ser uma história aqui previsível, mais uma pessoa que tá devendo, que não tá bem, que vai virar jogador, por meio dela a gente consegue uma imprevisibilidade, uma coisa nova, uma parte nova, né? Como os trabalhadores entram, como a pessoa entra pra ser soldado, que aparentemente de uma forma muito parecida com os jogadores. Aqui a gente conhece um pouco mais da vida dela, vê que ela trabalha num parque lá em Seul, tem uma criancinha com câncer que sempre gosta dela, ela veste ali como um dos personagens e fica marcada por isso, do pai cuidando da criança, a criança que foi parar no hospital. Mas depois que toda a situação complicada acontece com ela, ela recebe uma proposta, né? Uma proposta que, assim, parece que não é a primeira vez que ela recebe algo assim. Ela tá no carro, no estacionamento ali do local onde ela trabalha, porque ela não tem muito tempo, batem no vidro e entregam um cartão direto. Não tem jogo, não tem jogar os envelopes e virar, nem nada do tipo. É apenas um convite que ela recebe e a forma como ela entra também a gente vê o protocolo diferente, finalmente uma perspectiva de como os soldados entram. A gente vê vários caminhões que ficam parados ali com containers, as pessoas já entram, já se vestem com máscaras, também já recebem uma numeração como é o padrão e seguem. É uma forma um pouco mais em atacado, né? Não parece que essas pessoas são apagadas, nem colocadas numa van com gás, nem nada do tipo. Mas assim, a adição dela e dessa perspectiva de um dos soldados pareceu ser algo bem mais favorável e rico pra série. Porque na primeira temporada, a gente teve o Jang-ho como um soldado infiltrado. A gente aprende um pouquinho mais disso, mas aqui a gente vai aprender mais ainda. E assim, essa temporada também não concluiu esse arco dela, só preparou o arco. Você parou pra pensar? Quem tá assistindo esse vídeo, eu parto do pressuposto que já assistiu a temporada inteira. Se você não assistiu, você vai pegar o spoiler, né? Que nessa temporada a gente não tem a conclusão. É mostrado ela trabalhando ali, é mostrado o que ela faz pra atrapalhar lá dentro e é mostrado que ela tem uma certa relação com o outro líder que tá ali. A gente vai falar mais disso, mas vamos avançar porque a gente tem que chegar no ponto do jogo. Pra chegar lá, a gente vê que o Ji-han junto com o Jang-ho, eles montam essa milícia, eles armam o encontro ali na festa de Halloween, pro Ji-han entrar ali na limusine e ser rastreado pelos caras e eles conseguirem chegar na ilha. Só que assim, nessa parte, caso você não tenha notado, eu preciso adiantar que a gente teve plano A, plano B e plano C. Plano A era o Ji-han entrar na limusine, ele achando que o frontman estaria ali, que estava, só que ele tava no banco da frente, isolado, mas ele entraria na limusine, os caras iam fechar ali e iam sequestrar o frontman. Esse era o objetivo. Esse plano dá errado, porque os caras estavam um passo à frente deles, cancelam os outros carros, atiram nos pneus, e daí a gente parte pro plano B. E qual que é o plano B? O plano B é o rastreador, é o dente que ele tirou e coloca lá o rastreadorzinho. Ele vê que esse certo plano A deles ali não funcionou, dentro do carro mesmo, quando ele percebe que não vai sair dali, então ele decide, me coloca dentro do jogo, e é nisso que a gente segue pro episódio 3, que é onde finalmente o jogo vai começar nessa temporada, e é onde o plano B dele é pra ser executado. O que que seria o plano B dele? Chegar lá, participar dos jogos, concordar e enrolar o máximo de tempo possível enquanto ele tá sendo
rastreado pra que os caras encontrem ele por meio do rastreador. Só que a partir do momento que ele tira e percebe que jogaram o rastreador fora, é aí que vem o impacto pra ele e é nesse momento aqui que ele percebe que o plano B não deu certo. Então tem que ir pro plano C. E qual que é? Fazer o que a gente viu ele mais fazendo nos trailers dessa temporada, que é barrar as pessoas, tentar controlar as pessoas falando, ó, eu já joguei isso aqui e eu sei como é que são os jogos. É fazer com que mais pessoas sobrevivam ali no Batatinha Frita 1, 2, 3, que é o primeiro jogo, que é inclusive igual, né, na primeira vez. Ali ele também encontra um ex-amigo, então vai tentar proteger a boca, guiar as pessoas. Ele consegue. Nesse início, em comparação com a primeira temporada, tá, é um ponto que muita gente pode não lembrar, sobreviveram muito mais pessoas. Se eu não me engano, na primeira temporada, foi quase a metade ou mais da metade que já morreu logo nesse início por conta do surto da galera. Aqui tem uma parte da galera que surta, mas não é tanta gente igual foi lá na primeira temporada. Então ele conseguiu até reduzir um pouco dos danos. E no meio disso a gente tem o drama da Noe, né, que virou um dos soldados, a perspectiva de um dos soldados que tem que ficar matando as pessoas que erram ali. Só que aqui a gente vê que ela meio que vira o jogo, né? Não é que ela vira o jogo, mas ela tá sendo um dos soldados que tá atrapalhando. Em vez de preservar os órgãos das pessoas, atirando em locais não tão vitais pra deixar até a pessoa com mais sinais vitais quando eles forem colocar no caixão lá, ao invés de fazer isso, ela atira de forma mais letal possível, pra que os órgãos não durem. Com isso, ela atrapalha a estratégia deles de vender os órgãos das pessoas que eles matam, que a gente já tinha sido introduzido pra isso na primeira temporada. No episódio 4, a gente tem ela sendo chamada a atenção, aí a gente já tem um aprofundamento de que ela conhece um dos líderes, que é o líder que tá ficando lá por hora, só que aqui já tem uma brecha que não é tão bem explicada ainda. Por isso eu falei, é uma temporada com muitas coisas em aberto, justamente porque na terceira pra vir aí já gravada, então é como se fosse um episódio, essa temporada em si. É revelado lá no episódio 4 que ela conhece o cara, que é o que tá de máscara preta, né, enquanto o outro tá infiltrado. É revelado que ela conhece ele há pelo menos 7 anos, então já tem tempo. Isso aqui ficou guardadinho na gaveta pra terceira temporada. Mas assim, a gente tem que ir pro novo ponto que dá a dinâmica nova pra temporada, que é a questão da votação após cada jogo, pra decidir se a galera vai embora com o dinheiro ou se fica. Aqui eu já quero adicionar um negócio, tá? Eles só não ganham isso aqui, a votação pra poder sair, a votação no X, primeiro, porque a galera sai do jogo seca, quer ir embora, já deu, vi pessoas morrendo, não achava que era isso, sai assim, mas logo já aparece o dinheiro. Dinheiro, então já vai começando a convencer as pessoas. E o segundo ponto é a interferência do Jihan no meio da votação. Tava uma tendência até que favorável pra que eles ganhassem do lado do X ali, e logo no início saíssem com tudo ok, só que a interferência dele fez mais atrapalhar do que eu ajudar, deu mais argumentos pro pessoal do lado da bola, do círculo. E é por isso que nessa primeira votação eles estimulam a querer ficar mais, porque é pouco dinheiro pra cada um, ninguém vai conseguir pagar sua dívida com aquele tantinho que tem ali pra dividir com muitas pessoas. E assim, fora que a gente tem a chegada de quem como infiltrado? O próprio líder, o frontman, é o cara da máscara preta, ele mesmo, o irmão do policial. Ele faz o óbvio, que eu acho que por ser tão óbvio, é por isso que o Jihan não identifica aqui, né? O 001, mais uma vez, é um infiltrado do jogo. Mais uma vez, o cara que tá comandando o jogo que tá por trás disso tudo é o 001. E dessa vez o Jihan não percebe. Eu acredito até que deve ter muita gente que tá assistindo essa segunda temporada sem ter revisto, sem ter reassistido a primeira. E como tem muito tempo, muita gente pode assistir a temporada inteira sem perceber que o 001 é, na verdade, o frontman. Já tô vendo alguns comentando sobre isso. Só que assim, já no final do quarto episódio, o cara já dá um mole, o frontman, né, o líder. O 001, ele chama o Jihan pelo nome, sem o Jihan ter contado o nome dele. Então isso aqui já vai ser um elemento pro Jihan se lembrar depois. Eu vendo isso, né, no episódio 4, eu já tava pensando, nessa temporada vai mostrar o Jihan descobrindo, suspeitando. Não mostrou ainda. Tipo, terminou a temporada sem o Jihan descobrir que o 001 era o infiltrado. Mas na terceira, com certeza, ele vai acabar descobrindo. E assim, a gente tem esse segundo jogo, que é de fazer as 5 atividades ali no circuito, 5 ou 4, que é interessante, atenção. Se eu não me engano, dos jogos, né, que tiveram até o jogo aparentemente ser pausado, esse aqui pareceu ser o mais complicado. E é aqui que a história começa a fluir mais, né? Como eu disse, quando começam os jogos, tudo fica um pouco mais repetitivo, como na primeira temporada. Começa a ficar aquele protocolo, o pessoal joga, fica aquela tensão, você sabe que o Jihan não vai morrer no meio de uns jogos assim, que fica bem previsível, mas tem sempre aquele apego que você vai criando num personagemzinho ou outro ali que você sabe que pode estar sujeito a morrer. E assim, aqui já indo pro penúltimo episódio, né, a gente tem esse jogo do carrossel, que é o terceiro jogo, que é um conceito de jogo que tinha aparecido até lá no trailer, de formar grupos, a quantidade de grupos que tem ali, é um jogo também difícil, mas eu acho o anterior mais difícil ainda. Aqui a gente vê os dramas e conflitos dos personagens, mas claro que o frontman aqui dá um indício, né? O Young-il, né, que é o nome que ele fala ali. Ele some em um certo momento, tem um momento em uma das rodadas que ele some e de repente ele aparece vivo, o que é completamente óbvio. Ele tá infiltrado ali, eles protegem ele, não vão matar ele. O grande ponto é que aqui ele mata uma das pessoas quando ele tá trancado junto com o Junbei, que é um amigo do Jihan, do protagonista. Ele mata o
cara na frente dele pra salvar os dois ali, porque só caberiam dois. E a gente vê que mais pra frente, o Janbei tá preocupado com esse cara. Preocupado se ele vai virar casaca, se ele vai votar pra ficar ou não. E quando parece que ele vai votar pra poder ficar, na verdade ele vota pra ficar do lado deles. E o Janbei tava prestes a contar o que ele fez na frente dele. Ele falou, tô preocupado com ele, tô preocupado. E quando ele vai contar pro Jihan que ele matou um cara na frente dele, ele simplesmente não conta, porque o cara votou certo, então fica quieto. E outra, né, ele fica como brecha pra contar, mas ele foi morto agora. Ele foi morto pelo cara. Como é que ele vai fazer agora, então? Não tem como ele contar pro amigo dele, pro Jihan, que ele morreu no final do último episódio. E assim, finalmente indo pro ponto que leva até o final da temporada, aqui eu já preciso explicar uma questão que é muito importante sobre o que o pessoal do jogo, o que o líder tava pensando pra essa parte e o que eles fazem de forma de surpresa. Basicamente, caso você não tenha entendido, aqui o próprio jogo já estava convergindo pra uma rebelião deles. Uma rebelião, assim, uma briga sangrenta, né? O fato do pessoal do jogo dar de alimento pra eles itens que podem ser cortantes e letais, como garrafas de vidro e garfos, isso aqui, com certeza, é extremamente óbvio que o jogo, que o líder ali queria que eles se revoltassem e matassem uns aos outros. Causaram este propósito. Não é à toa que no final do episódio, quando a galera já tá reunindo ali no banheiro, eles avisam os soldados que vai ter uma rodada extra. Rodada extra, tipo, eles já sabiam que o pessoal ia usar aquilo lá como arma e se matar, e eles precisavam disso. Caso você não tenha entendido, o jogo, ele é pra funcionar, pra quando você chegar depois da metade, já ter morrido muito mais gente do que tinha morrido ali. O fato do Jihan estar naquele negócio atrapalhou, muito mais gente estava viva. Então eles precisaram provocar essa rodada extra de propósito mesmo, pra que mais pessoas morressem. Não morre tantas ali, mas é também pra estimular a revolta entre eles. Só que é aí que tem a divisão entre o que era esperado e o que não era, pelo próprio líder, pelo jogo. O que o líder mesmo, o que tava lá por hora, porque o líder principal, o frontman, tava infiltrado, aquele líder de roupa preta tava lá separado, o que ele tava esperando era que o pessoal se matasse no banheiro, colocasse todo mundo ali, controlasse, e quando apagasse as luzes, aí sim morressem mais pessoas, porque o lado ali do círculo já tava projetando matar os outros pra votação já de ficar desequilibrada e eles conseguirem continuar. Só que o problema é que mesmo o líder que tava lá como provisório, como também o próprio Yong-il aqui, né, o frontman, nem ninguém lá do jogo, ninguém que tava contando com o fato de que o Jihan ia fazer uma estratégia acima, né, que era esconder debaixo dos beliches, deixar o outro pessoal que não tá ajudando se matar e depois reagir pra cima dos soldados e tomar as armas. E aí sim realizar a rebelião. É aí que o próprio jogo perde o controle aqui nessa temporada. O Jihan, um ponto importantíssimo explicativo desse final, é que o Jihan conseguiu pensar à frente dos próprios caras que estão controlando o jogo, do próprio Yong-il, né, do 001 e do outro que tá como líder provisório, mesmo não tendo controle de nada, justamente porque ele jogou e ele é muito inteligente. Nessa temporada em si ele mostra mais da sua capacidade, ele é muito menos medroso, ele é muito mais corajoso, não tem medo da morte, assim. Mas aí você pode perguntar, tá, João Vitor, mas o 001 tava infiltrado e colaborou mesmo assim, mesmo percebendo que o Jihan tava sabotando tudo? Por que que ele colaborou naquela parte? Atirou contra os próprios soldados? Por que que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso justamente pelo plano que a gente vai ver de revelação no final. Ele queria deixar o Jihan sozinho e ver todas as pessoas morrer na frente dele. No final das contas, o 001 permitiu que tudo isso aconteça, o líder máximo agora permitiu e continuou com a sua máscara ali escondido. E eu falo máscara de forma figurada, né? Porque só no final que ele vai pôr a máscara, mas ele foi permitindo tudo isso pra que no final ele pudesse aplicar o golpe pelas costas e ser ainda pior do que se ele se revelasse lá no meio ou se ele mostrasse a cara. Assim, tudo que tá acontecendo nessa temporada foi o próprio 001 que permitiu. Foi o próprio frontman, que ele que permitiu que o Jihan entrasse, ele que permitiu que o Jihan fizesse tudo que ele fizesse, que ele alimentasse a rebelião e que ele continuasse. Percebeu que o Jihan tava indo além da conta e decidiu elaborar um plano de, vamos deixar isso aí e depois a gente barra tudo. Que é a hora que ele atira nos caras pelas costas, né? É esse momento que ele perde a linha e, tipo, vê que ele não tem muito mais controle da situação. Ele precisava voltar a ser o líder pra voltar a tomar o controle, porque senão o Jihan ia chegar na sala de controle. E uma coisa interessante e importante aqui, ele simulou a morte. No rádio, ele fala com o Jihan como se ele tivesse morrido, que não vai dar mais. E depois, quando ele aparece ali pro Jihan, ele já tá com a máscara. Então o Jihan não vai saber que é ele. Ele não chegou a ver o rosto dele, ele nunca viu ele. Então essa é a questão. Pra todos os efeitos, o Jihan viu, presenciou o amigo dele sendo morto na frente dele, está sofrendo ali e tal, e não vai ver que foi o cara que tava do lado dele o tempo inteiro. Não tem como ele perceber que quem fez isso foi o cara que tava do lado dele, que é o Yong-il, que eles conhecem assim, né? Apesar de que ele deu pistas, né? Ele falou o nome do Jihan, sem o Jihan ter falado, então ele vai percebendo uns negocinhos, mas por enquanto ainda ele não tem como associar. Então, pra ele, o 001 morreu, o cara conseguiu camuflar muito bem, o amigo dele morreu, e aí que tá a questão sobre esse final. O que que vai acontecer a partir daqui? Porque a vida do Jihan foi poupada. A gente vê que ele tem a cabeça esmagada ali, ele tá sendo capturado, é bem possível
possível que ele seja levado pra uma sala onde ele tem que assistir as pessoas morrendo ali. E o grande ponto dessa temporada inteira, como eu disse, é o frontman que tá controlando tudo isso. O grande ponto é ele tentar ensinar uma lição pro Ji-han, que foi o que ele falou lá no início da temporada. O jogo só vai parar quando as pessoas mudarem. Essas pessoas que devem, que não pagam, as pessoas que montam em cima das outras, tudo aquilo. Eles consideram essas pessoas lixos. Então o princípio desse jogo é ensinar o mundo a não ser assim e punir essas pessoas por isso, enquanto eles fazem dinheiro em cima delas. E ele já falou isso pro Ji-han, ele deu a entender isso. Agora ele só vai mostrar pro Ji-han, ó, você tentou bancar herói e não deu certo. Muito provavelmente o destino do Ji-han aqui no início da terceira temporada é ficar numa cadeira amarrado assistindo as outras pessoas jogarem o resto do jogo e morrerem. É meio que fazer uma tortura psicológica com ele e ele vê tudo isso acontecendo. E eu digo mais, é possível que o frontman queira que ele veja tudo isso e depois liberte ele, tipo, pra ele ter que conviver com isso, ou até mesmo deixe ele ali preso e vai alimentando ele como um prisioneiro pra ele a vida inteira ter que ficar assistindo os jogos acontecendo e ele sofrendo com isso. É uma das teorias. Isso vai acontecer? Vai se concretizar? É claro que não. É claro que ele vai conseguir arrumar novas formas de escapar ali, uma nova rebelião, pra poder tentar barrar isso na terceira temporada. Aí o destino dele fica em aberto. É possível até que ele morra no final da terceira temporada, mas como um sacrifício e vencendo esse jogo. Mas aí que tá a questão. A gente já vai falar sobre os pós-créditos que complementam isso, mas uma coisa importante desse final também é que o jogo parou, mas não parou. A gente tem pelo menos uma pessoa ali infiltrada armada no momento em que os soldados entram e tentam parar tudo. Eles interferiram de começar a quarta rodada, né, o quarto jogo, mas o pós-créditos só entrega pra gente que vai continuar tendo jogo. A cena pós-créditos, né, mostra pra gente eles olhando a bonequinha do Batatinha Frita e do outro lado tem um outro bonequinho, exatamente, com uma casinha lá também. Então é um novo tipo de jogo que vai aparecer, que significa pra gente que na terceira temporada o jogo continua. Então por mais que o Ji-han tenha feito todo o esforço e tal, matou um monte de soldado, eles vão arrumar um jeito de continuar com o resto que tá ali vivo. Que reforça mais a teoria de que eles vão obrigar o Ji-han a assistir as pessoas morrendo, né? Vão obrigar ele a ver tudo isso. Mas é claro que as brechas, né? Tem a questão sobre o Jang-ho e o pessoal lá do barco pesqueiro que não chegam no lugar ainda, e a gente descobre o motivo, né? Que o capitão é um infiltrado. Esse cara muito provavelmente é contratado pelo pessoal da ilha pra não revelar o lugar. A gente viu no início da temporada que o Jang-ho passou 2 anos pagando pra esse cara do barco pesqueiro levar ele nas ilhas e nos lugares que tem, e ele nunca encontrou. Por que que ele nunca encontrou? Tá aí a explicação nesse final, porque o cara era o tempo inteiro uma pessoa que trabalhava pro pessoal da ilha do jogo, ele não levava no lugar de propósito. Aqui ele mata um dos soldados, ele provavelmente vai matar mais e em algum momento o Jang-ho vai descobrir, e aí sim eles vão chegar na ilha. Assim, é claro que é agoniante, porque fica muito em aberto essa questão, não tem um desenvolvimento e uma conclusão, mas pelo menos a ideia pra terceira tem. Eu garanto que agora eles vão conseguir chegar na ilha, porque a partir do momento que revelou, pelo menos pra gente que tá assistindo, quem é o infiltrado ali, isso significa que já a história vai trazer pro Jang-ho a revelação sobre o infiltrado. Ou seja, ele vai conseguir ir na ilha que precisa. E aí sim a gente vai ter uma terceira temporada com o Ji-han preso, sendo obrigado a assistir os jogos acontecendo aí, alguma coisa do tipo, e o Jang-ho chegando lá pra tentar salvar, e aí acontecendo mais batalha, mais loucura. Enquanto a gente tem aquela soldado que tá lá, que é a Noei, que não tá concordando em ajudar no jogo, e ela tem alguma relação com esse pessoal da liderança do jogo pra ficar contrariando eles sem que matem ela. Ela tá sendo oprimida, as pessoas estão ameaçando, mas aparentemente ela vai fazer alguma coisa. Coloque aí nos comentários o que você acha que ela vai fazer. Você gostou dessa temporada? Comente aí. Minha opinião de avaliação aqui inicial é que a primeira temporada é melhor do que a segunda, porque é muito mais novidade e tal. Aqui é óbvio que eles iam passar pelo desafio da questão repetitiva, da previsibilidade, que você sabe, de pessoas que vão morrer ali no jogo. Não tem o mesmo impacto da primeira temporada, até impossível de ter, mas ainda assim eu achei que foi uma continuação boa, bem legal. Eu acho que mantém um nível de qualidade pra série, eu acho que não teria como inovar mais do que isso no conceito dessa série, que é um padrão, é um jogo, ia repetir o jogo, então a forma melhor de inovar é jogos novos, diferentes, uma história que segue caminhos diferentes. A única agonia que dá é nenhuma conclusão de nenhum arco, é só uma temporada passageira rápida. Ainda bem que eles não vão fazer a gente esperar tanto tempo igual foi nessa temporada agora. Coloca nos comentários o que você achou, fica ligado que já eu vou trazer mais vídeos explicando mais coisas, teorias e pontos sobre a continuação, então não deixe de se inscrever no canal, deixa esse like que ajuda muito na divulgação e já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!